Olá! Nesta videoaula vamos tratar do importante conceito de qualidade. Vamos entender também o que propõe o movimento da gestão da qualidade total. Vamos aos objetivos. Nesta aula teremos como objetivos entender o que é a qualidade na concepção da área de operações, compreender o que propõe a gestão da qualidade total e também conhecer quais as principais ferramentas da qualidade. Qualidade pode ser definida como a conformidade consistente com as expectativas dos clientes. Por conformidade aqui, entendemos que existe uma especificação que deve ser atendida para produtos e serviços. Por consistente, que as exigências de qualidade são usadas efetivamente tanto para projetar os produtos e serviços, como também para monitorar de forma muito rigorosa os processos. E com expectativas dos clientes, entendemos que o produto leva em conta a visão de qualidade do cliente, ou seja, a sua percepção, a forma como ele vê o produto, o serviço, a empresa, o conceito do produto e do serviço, e também as suas expectativas quanto ao que de fato a empresa, o produto ou o serviço são capazes de atendê-lo. No que se refere a essa expectativa e essa percepção, é possível que exista uma diferença entre as duas. Quando as expectativas são maiores do que as percepções, nós temos um tipo de lacuna. Em algumas situações, as expectativas podem se igualar com as percepções que os clientes têm dos produtos e serviços. Em outros casos, a expectativa pode ser menor do que de fato a percepção que o cliente tem sobre o produto e serviço. No que se refere à expectativa do cliente, ela vai ser construída a partir de experiências anteriores que ele teve, a partir do que ele ouviu, de amigos, de familiares, de colegas, da comunicação boca a boca e também da imagem que ele construiu sobre o produto ou serviço. A sua percepção, por outro lado, está associada com a experiência que ele tem e o propósito que ele tem ao utilizar determinado produto ou serviço. Um exemplo que pode ajudar a dar um entendimento sobre essa questão é imaginar que, por exemplo, uma pessoa pode viajar de avião para as férias e a experiência da viagem de avião pode ser muito divertida. Afinal de contas, a pessoa está indo descansar, vai passar por um momento muito agradável. Por outro lado, no mesmo avião, utilizando o mesmo produto, o mesmo serviço, pode ter alguém que está fazendo aquela viagem a trabalho e que talvez não ache a viagem tão divertida, ou que esteja com pressa, tenha alguma urgência em chegar no destino. Se a gente for pensar do lado da empresa, a empresa ela construiu um conceito do produto ou do serviço e a partir desse conceito a empresa projetou aquele produto, aquele serviço. Um determinado nível de qualidade foi planejado para atender esse cliente a partir de uma expectativa e de uma percepção que a empresa espera. Mas pode haver essa diferença. A empresa precisa medir essas coisas para ajustar a produção a essas percepções, que os clientes têm e ajustar a sua comunicação com eles para gerar as expectativas adequadas. Além do conceito de qualidade percebida, temos também os conceitos de qualidade de conformação e qualidade de projeto. A qualidade de conformação é o maior ou menor grau em que um produto, um serviço ou atividade é feito ou desempenhado de acordo com um padrão ou especificações que foram estabelecidos. De certa forma, podemos dizer que é relativa à ausência de defeitos em relação ao padrão e especificação. Então, dizer que um produto é conforme a sua especificação quer dizer que ele atende precisamente ao que foi especificado. Não existem defeitos, nada deixou de ser feito em relação ao que era previsto. Quando tratamos de qualidade de projeto, nós estamos falando das características particulares do projeto de um produto, de um serviço ou de uma atividade que vão lhe conferir um grau de desempenho mais ou menos abrangente, melhor ou pior, mais ou menos sofisticado. São dois objetivos diferentes de qualidade. Um deles vai atuar mais antes de o produto ser fabricado ou do serviço ser prestado, que é a qualidade de projeto, e outro mais no momento em que, de fato, o serviço é prestado ou o produto é fabricado, que é a qualidade de conformação. E falando em qualidade de conformação, talvez poderíamos nos perguntar quais as etapas são necessárias para se desenvolver um projeto de um produto ou de um serviço que atenda, de fato, às especificações. Bom, conformidade de especificação, como nós falamos, significa fazer um produto ou proporcionar um serviço conforme as especificações dele. Para isso, nós vamos seguir algumas etapas.
Na primeira etapa, vamos definir as características de qualidade do produto ou do serviço. Muito de fato, como a gente já viu, do que define a qualidade de um produto ou serviço vai ser especificado no seu projeto, por isso que a gente tem um conceito de qualidade do projeto. Mas nem todos os detalhes de projeto ou serviço são úteis no dia a dia, quando o produto ou serviço está sendo fabricado, né? Ou seja, não estão envolvidos no controle de qualidade mesmo, né? Quando o produto entra em operação. Então, nós precisamos levantar aquelas características da qualidade do produto ou serviço. Que características poderiam ser essas? A funcionalidade, o quanto que esse produto ou serviço, ou em que nível, ou que grau o produto ou serviço faz o seu trabalho. Por exemplo, um carro, você pode ter um carro que tem uma velocidade maior de aceleração, ou que alcance uma velocidade máxima mais ampla do que outros carros. Alguns carros sejam mais econômicos. Então, essas são algumas questões que poderiam ser consideradas ao pensar nessas características da funcionalidade. Você poderia pensar também em termos de aparência, que seriam características, digamos, sensoriais do produto ou serviço. O apelo estético, a aparência, o design mesmo, no sentido que geralmente a gente usa o termo. Poderíamos pensar também em termos de confiabilidade, a consistência de desempenho, o produto ou serviço ao longo do tempo. E a gente poderia medir isso em termos de tempo médio entre as falhas. Quanto maior for esse tempo, melhor, mais confiável o produto ou serviço é. Poderíamos pensar também em termos de durabilidade. O produto durar mais ou menos, ter uma vida útil maior ou menor. Poderíamos pensar ainda em termos da facilidade com que os problemas ou serviços podem ser resolvidos. É uma característica que geralmente a gente chama de recuperação. E também outra característica que poderíamos pensar é o contato, a natureza do contato pessoa a pessoa que pode ocorrer quando o cliente interage com a nossa empresa. Bom, depois que a gente pensar essas características que de fato são importantes a partir da perspectiva do cliente, claro, nós vamos decidir como medir cada característica da qualidade. E aí nós vamos pensar em termos de variáveis e atributos. Variáveis elas podem ser medidas numa escala contínua, variável. É só você imaginar o peso, por exemplo, que tem valores quebrados, essa é uma escala contínua. Então, são as variáveis, E os atributos são aquelas que são avaliadas por julgamentos, e geralmente elas são dicotômicas. Variáveis dicotômicas, ou no caso aqui, atributos dicotômicos, são aqueles que só têm dois valores. Por exemplo, sim ou não, certo ou errado. E aí nós poderíamos pensar, inclusive, para essas características da qualidade que imaginamos agora também, variáveis e atributos. Só dando o exemplo do carro, Para funcionalidade, por exemplo, que se refere ao quão bem o produto faz seu trabalho, nós poderíamos ter a variável características de aceleração e frenagem do carro, poderia ser medido numa plataforma de testes. E um atributo que poderíamos ter é a qualidade de dirigibilidade do carro. Poderia ser na forma de uma pergunta mesmo. A qualidade de dirigibilidade é satisfatória? Aí você responde sim ou não, okay? Que é um atributo. Bom, uma vez que a gente levante, então, todas essas características, define os atributos, define as variáveis, a gente conseguiu medir cada característica, aí nós vamos estabelecer padrões de qualidade para cada característica da qualidade, que é a terceira etapa. O padrão ele vai ser um nível de qualidade que vai definir a fronteira entre o que a gente aceita e o que a gente não vai aceitar. Esses padrões podem ser limitados por algum fator operacional, como o estado de tecnologia que a gente tem hoje na fábrica, ou até mesmo um limite de custo que a gente tem para fazer um produto. Eu poderia fazer um carro que acelera em 2 segundos, mas ele pode talvez ficar muito caro para o cliente comprar, ou eu não tenho uma estrutura de produção que dá conta disso. Eu não vou investir em equipamentos para isso. E talvez o meu cliente também não valorize isso. Então são padrões que nós vamos ter que definir quanto a gente aceita. Um carro que acelera de 0 a 100 em 10 segundos é um tempo aceitável. Então esse vai ser o parâmetro que nós vamos utilizar quando a gente for fazer o teste dos nossos protótipos, quando a gente for pensar o nosso novo carro que a gente vai lançar. Então a etapa de padrões vai pensar esses limites, esses parâmetros que vamos utilizar para avaliar os atributos e as variáveis que estamos utilizando para medir as características que definimos. Numa sequência, faremos então o controle da qualidade em relação a esses padrões. O controle da qualidade é uma etapa muito importante. Nós vamos verificar que não só a gente faça as coisas corretas na primeira vez que a gente fizer, mas todas as vezes que a gente fizer. Então, a gente precisa verificar em que pontos da produção nós vamos verificar se as coisas estão acontecendo conforme os padrões que a gente definiu na etapa anterior. Nós vamos verificar também
possivelmente uma amostra desses produtos ou serviços, não vai dar para verificar talvez todos os produtos ou serviços, dependendo do tipo de atividade, especialmente em caso de produção contínua, né? E vamos definir também como que essas checagens vão ser feitas. Bom, quando a gente faz o controle, nós vamos levantar então algumas amostras do processo e vamos analisar a partir dessas amostras se é necessária alguma intervenção. Se sim, na próxima etapa nós vamos encontrar então corrigir essas causas da má qualidade e realizar intervenções no processo de produção, de forma a minimizar ou evitar que esses erros aconteçam novamente. E aí, o espírito é de que a gente promova uma melhoria contínua, ou seja, continuamente nós vamos fazer medições e realizar o controle a partir dos parâmetros de qualidade e, de repente, até ampliar, né, o rigor dos nossos padrões também ao longo do tempo, de forma a oferecer produtos e serviços cada vez melhores. Pelo que falamos então, nós vamos ter basicamente 3 atividades que vamos precisar para fazer a gerência da qualidade. Nós vamos precisar planejar a qualidade, selecionar os procedimentos e padrões específicos para um determinado projeto, ou para um determinado produto ou serviço, realizar o controle da qualidade, de forma a assegurar que os procedimentos e padrões serão de fato cumpridos, e promover a garantia da qualidade. Então, a garantia da qualidade vai ser aquela área numa organização ou um conjunto de procedimentos que vamos desempenhar para estabelecer procedimentos e padrões na organização que de fato vão conduzir a produtos e serviços de qualidade. Enquanto o controle faz uma análise periódica, né, assegurando de que as coisas estão sendo cumpridas, a garantia promove uma cultura de busca pela qualidade. Vamos falar um pouco mais do controle de qualidade. O controle de qualidade geralmente é feito a partir de uma amostra dos produtos e serviços, ou amostras de dados sobre o processo de produção, e por isso nós vamos dizer que será um controle estatístico. A ideia é que nós vamos coletar essas amostras que sejam representativas do universo, se possível escolhidas aleatoriamente, e nós daremos um tratamento estatístico a essa amostra para tentar generalizar o que a gente interpretar a partir dela para o universo, né, tudo que foi produzido. Nos primórdios da indústria, a gente fazia inspeção geralmente no final da produção e verificávamos produtos que eram de fato conformes às especificações e aqueles que não eram. Entretanto, nas abordagens mais recentes, e até por conta do volume e complexidade também da produção, a gente vai fazer inspeção por amostragem, que é muito mais viável. Por exemplo, a cada 100 unidades produzidas, nós vamos selecionar 10. E aí nós vamos aplicar uma série de testes, ou vamos coletar dados sobre elas, ou vamos comparar com as especificações, e vamos verificar onde é que acontecem variações em relação ao previsto. Essas variações, né, elas vão alimentar uma análise que vamos fazer para identificar se existem falhas no processo e nós vamos trabalhar no sentido de prever as falhas. Para isso, nós temos vários instrumentos da qualidade e, classicamente, temos utilizados as cartas ou gráficos de controle, mas também temos o histograma e outras ferramentas também, inclusive da estatística, que podemos utilizar. Nessa figura, temos uma representação da carta de controle. Na carta de controle, nós podemos, ao longo de um horizonte de tempo ou de um conjunto de amostras, identificar onde é que o valor daquele atributo ou daquela variável referente a uma característica, ou mesmo uma contagem em relação às falhas no processo, ou uma contagem de produtos que foram gerados errados, nós podemos utilizar esses dados, né, dessas amostras, e vamos observar que neles nós podemos ter uma distribuição normal. Com muita frequência, é uma distribuição normal com algo em torno de 99% de variação e geralmente dentro 3 ou mais desvios padrão. Ou seja, se você observar aqui nesse horizonte aqui, né, mais próximo da linha verde, da linha central, os valores, eles mantêm a maior parte deles mantém uma certa proximidade com a linha central. Mas alguns deles se distanciam mais. Né? No caso aqui, a gente tem inclusive um aqui no valor de 27,5 e outro quase próximo aqui de 15, né? 16 por aí. Então, esse tipo de valor aqui, provavelmente, né, está se aproximando de alguma variação inesperada ou indesejada do processo. Para a gente saber se é ou não,
geralmente a gente vai definir um limite superior de controle e um limite inferior de controle, que serão nossos padrões. E aí nós vamos saber se essa falha que está acontecendo aqui está dentro dos padrões esperados ou não. Daí a relevância de se utilizar a carta de controle para poder analisar todas essas variáveis e atributos que são necessários e caros, né, ao processo de produção. O controle estatístico de processo, que a gente comentou agora, ele foi uma construção realizada principalmente ali a partir da década de 50, 60, e que carrega muitas contribuições lá dos primórdios da administração e que acabou resultando nos chamados círculos de controle de qualidade nos anos 60. Só que aí nos anos 80, principalmente com os trabalhos de Deming, e também não poderíamos deixar de dizer de Juran, Crosby, Ishikawa, entre outros pesquisadores e engenheiros da época, conduziu o que se convencionou um movimento chamado de Total Quality Management, ou gestão da qualidade total. E o que é esse movimento? Esse movimento é uma filosofia integrada de gerência, um conjunto de práticas também, que vai enfatizar a melhoria contínua, a busca pelo atendimento das necessidades do cliente e o pensamento de longo prazo. Além disso, valoriza também a eliminação de retrabalho e de perdas, de refugos na produção, promove um envolvimento do trabalhador, o trabalho em equipe, novos projetos de processo, a adoção do benchmarking, a busca por uma análise e solução de problemas pelos empregados, e aí provê uma série de técnicas e ferramentas para isso. É uma filosofia também que valoriza as medidas de resultado e também um relacionamento próximo com os fornecedores. Veja que é uma série de linhas de ação, mas nós poderíamos pensar em alguns fundamentos da TQM. Scott vai nos dizer então que nós temos basicamente 3 fundamentos que direcionam todas essas coisas que a gente falou. O primeiro é o foco no cliente. Então o cliente ele é a razão de tudo, a razão da empresa, é o seu principal objetivo. Deve haver uma melhoria contínua dos processos e o trabalho em equipe é muito valorizado, essencial e importante. No que se refere às características da TQM, Powell traz para a gente 12 características que toda empresa que adota o modelo provavelmente buscará. Então, a primeira é o envolvimento da liderança. E trata-se de um envolvimento de longo prazo, com fervor quase religioso com a filosofia TQM. O segundo seria a adoção de comunicação da TQM, então a adoção de ferramentas como o estabelecimento da missão, dos temas, slogans também. A terceira é o relacionamento mais próximo com o cliente. Então, busca-se determinar as necessidades dos clientes, tanto internos como externos, e a satisfação dessas necessidades. Busca-se também um relacionamento mais próximo com fornecedores. Então, procura-se trabalhar de forma mais próxima e cooperativa com eles, assegurando que eles forneçam os insumos que se conformem, de fato, a essas necessidades finais dos consumidores, dos clientes. O benchmarking também é um valor, é uma característica desse modelo. Procura-se sempre pesquisar e observar e adotar as melhores práticas para que a empresa mantenha-se competitiva. Estimula-se e defende-se também que o treinamento seja feito continuamente, e isso inclui habilidades das equipes em solucionar problemas, que é fundamental para o TQM. Promove-se também uma organização aberta. A organização mantém apenas o staff necessário, a quantidade de gente necessária, mas as equipes de trabalho, elas agora menores, têm mais autonomia. As comunicações são horizontais e abertas e há um afrouxamento da hierarquia tradicional. Há também maior poder de decisão para o empregado, aumenta-se o envolvimento do empregado no projeto e no planejamento e há maior autonomia no poder de decisão. Adota-se também uma mentalidade de defeito zero, buscando eliminar as causas dos defeitos para que não ocorram mais. Uma empresa que adota TQM também busca uma manufatura flexível, no caso de fábricas, claro. Aí, nesse caso, vai se adotar a produção no estilo just-in-time, que a gente já comentou. Muito provavelmente um arranjo celular, e no que se refere ao controle do processo, vai ser adotado um controle estatístico do processo, que a gente comentou agora há pouco, e várias outras ferramentas que vamos comentar mais à frente. Busca-se
né, também a melhoria do processo. Procura-se reduzir o desperdício e também reduzir o tempo de ciclo em todas as áreas por meio da análise de processos entre os departamentos. E aí a reengenharia de processos também é muito útil. Vocês já estudaram na disciplina de gestão de processos sobre as técnicas. Também geralmente são adotadas quando se adota essa abordagem. Nós falamos aqui, ao falar dessas características, de uma série de ferramentas que a TQM utiliza. Classicamente, nós temos 7 ferramentas que são conhecidas como as 7 ferramentas da qualidade, que todo modelo de qualidade adotado numa empresa que adota TQM vai utilizar. Primeiro, como a gente utiliza um controle baseado em estatística, a gente vai utilizar o histograma, a carta de controle e o diagrama de dispersão, provavelmente para fazer o controle e analisar as variações do processo. Para entender as causas dos problemas, muito provavelmente utilizaremos o diagrama de Pareto e o diagrama de Chikawa. Para mapear os processos, encontrar gargalos, verificar oportunidades de melhoria, nós vamos documentá-los com o fluxograma de processo. E para a gente também fazer o controle dos erros, e na verdade registrá-los, monitorá-los, a gente utiliza com frequência a ferramenta folha de verificação. A TQM prevê ainda o uso de outros métodos e também de outras ferramentas, algumas até desenvolvidas mais recentemente, que podem ser adotadas e utilizadas no processo de produção. Então nós temos o método do 5S e mais recentemente tivemos o desenvolvimento do 7S, que nos ajuda a criar uma cultura de qualidade, de melhoria contínua. Temos também os 5 porquês, que é também a técnica conhecida como Why, que permite identificar a causa raiz de um problema. Nesse sentido, inclusive, de procurar a causa de um problema, nós temos também o método A3, que permite, em uma folha em formato A3, que é organizada sistematicamente, identificar todos os aspectos relacionados a um problema. Temos também, para resolver esse problema, que a gente identificou, os métodos FMEA e MASP, que são métodos que nos ajudam a interpretar o problema que a gente identificou. Temos ainda envolvendo não só a detecção de problemas e a sua proposta de solução, mas também o planejamento de uma forma geral e até a sistematização da forma como a gente trabalha. Nós temos as abordagens PDCA e DMAIC, que vão nos ajudar também a fazer esse planejamento, né, e toda a condução das atividades ligadas à qualidade. Temos ainda a matriz de priorização, que nos ajudará a definir, de fato, o que é prioridade quando a gente está analisando causas de problemas ou quando a gente está analisando propostas de soluções. Temos o método 5W2H, que nos ajudará a documentar um plano de ação para desenvolver um determinado conjunto de atividades. O método Training with Industry Service, TWI, né, que é uma técnica já até um pouco antiga e que foi muito importante nessa fase inicial da adoção do modelo Toyota de produção, do TQM, que é uma metodologia de treinamento. Ela tem um passo a passo de como realizar o treinamento e fazer a instrução de pessoas para realizar atividades operacionais. Muito interessante também. E aí nós temos mais recentemente, né, as abordagens Lean e Six Sigma, né, ou Seis Sigma, que utilizam também técnicas estatísticas e no caso da Lean é uma questão cultural também, muito interessante, voltada para melhoria contínua. Bem como aí faltou comentar o Kaizen, né? Kaizen é uma metodologia também muito interessante que é voltada para a melhoria contínua. A própria palavra Kaizen, inclusive, significa melhoria. A filosofia clássica, inclusive, do Kaizen é hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, nessa filosofia, é sempre possível fazer melhor. Veja que nós temos algumas ferramentas que são voltadas para questões mais estatísticas do dia a dia da área de controle, outras envolvem questões mais amplas de aculturação, como o 5S, o Lean e o Kaizen. Outras envolvem aspectos de identificação de problemas, proposição de soluções, e outras trazem métodos para a gente poder resolver problemas. Existem muitas outras ferramentas e abordagens,
Trazemos aqui algumas que são principais. Ao final, esperamos que você tenha entendido o que é qualidade, principalmente o conceito de qualidade para nós, aqui dentro da área de operações, que você tenha também entendido o que propõe o Movimento de Gestão da Qualidade Total, TQM, e que você também tenha conhecido algumas das principais ferramentas utilizadas na gestão da qualidade. Nos nossos seminários, vamos aprofundar o nosso entendimento sobre elas. Caso tenha dúvidas, entre em contato e até a próxima!